Cada vez mais juízes e juízas deixam os gabinetes para fazer justiça de um modo diferente, especialmente na área da infância e juventude. São iniciativas que, além da pacificação social, transformam vidas. Como nasceram esses projetos e quais são os seus resultados? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui um magistrado e uma magistrada que se dedicam a práticas extrajudiciais inspiradoras. O juiz Sérgio Luiz Maia, do Juizado Especial da Comarca de Lavras, no sul de Minas, a 240 quilômetros de Belo Horizonte, e a juíza Andréia Malbessa, da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, e também integrante do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional da capital mineira, o CIA-BH. Obrigado aos dois pela presença. Agradecendo. E sejam bem-vindos. Muito obrigado. A você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos. Vamos começar então, doutor Sérgio. O senhor já passou por várias comarcas aí do sul de Minas, onde criou esse projeto chamado Vida Nova, né? Onde exatamente nasceu esse projeto? Qual que é o objetivo dele? Bom dia, União, bom dia, minha colega, doutora Andréia. É com muito prazer que a gente está aqui para tratar um pouquinho dessa matéria que me é muito aprazível. O projeto Vida Nova nasceu numa época, há 27 anos atrás, quando a gente não tinha ainda, por parte do olhar do poder público, um olhar de proteção, de reconstrução da vida da juventude. E a partir de um fato extremamente grave que chegou ao nosso conhecimento no fórum, nós resolvemos deixar o nosso gabinete e procurar no local, ir na casa desse jovem, ver a estrutura, ver a origem, de onde é que teria, como viveria, qual era a vida. Conhecer a realidade dele. Conhecer a sua realidade. E o que nos chocou foi uma desestrutura enorme de uma casa, viviam em um casebre, em um barraco mesmo, com 2 cômodos, sem banheiro, e viviam num quarto, dormiam no chão, em varas de madeira, de eucalipto, com coxa de retalhos. Dormiam 11 pessoas, a mãe, filhos e netos, inclusive netos sem registro. E não deparamos com nada, não tinha um alimento na cozinha para aquelas pessoas e não tinha perspectiva, na verdade eles não tinham a menor perspectiva. No momento que nós chegamos, inclusive a mãe, eu me dirigi para lá na parte da manhã, a mãe estava alcoolizada. Então nós vimos que era necessário que fizéssemos alguma coisa. E foi a partir daí que nós demos o start e fomos até o município, né? Nós achamos que nós precisávamos de dar uma condição de moradia, porque aquelas pessoas estavam totalmente entregues a uma vulnerabilidade tamanha. E começamos ali começamos a juntar forças com pessoas, com profissionais, né, na época, e começamos com uma atividade e assim por diante. A partir dali, nós começamos a agregar mais alguma coisa. Nós começamos com uma terapia ocupacional, que era o que a gente achava que precisava primeiro. Trabalhamos junto com a comunidade, em regime de mutirão, construímos uma casa para dar uma condição mínima de dignidade à família. A família foi toda encaminhada para o movimento de Alcoólicos Anônimos, porque a gente viu que não adiantava a gente simplesmente tratar, dar o banho sem reformar o ambiente. Né? Ou seja, sozinhos ou a própria família não conseguiriam sair dessa situação. Não conseguiriam. De vulnerabilidade. Exato. Doutor André, a senhora também participa de vários projetos ali no Centro Integrado de Atendimento, né, ao adolescente, autor de ato infracional de Belo Horizonte, o CIA-BH. Quais são os programas ali que são adotados para lidar com esses desafios da justiça juvenil? Eu agradeço aqui, né, o convite, muito honrado de estar aqui na presença aí do colega, né?
aqui mais uma vez na Mages, para falar desse nosso trabalho, né, de uma equipe, né, de juízes da Vara Infracional. Nós temos vários projetos, né, cerca de 10 projetos, tanto na área de esporte, na área da profissionalização. Nós temos projeto que é o Tô Legal, que é para retirada de documentação, de documentos que ocorre no próprio prédio do CIA, numa parceria com a Polícia Civil. E temos um projeto de Pedala Comigo, que são bicicletas que são colocadas à disposição da comunidade no Parque das Mangabeiras, né? Nós temos mais de 30 bicicletas, basta apenas chegar ali as escolas vão até o parque para usar dessa bicicleta, esse espaço, né? É para a comunidade geral. E eu posso falar com mais propriedade do Corre Legal, que é o projeto que eu coordeno. O projeto Corre Legal, ele tem mais de 5 anos, né, que a gente iniciou na época da pandemia, onde as unidades, né, estavam muito esvaziadas de projetos, né. Com a pandemia, os adolescentes estavam praticamente sem escola, sem atividades. Aí, nesse quadro, né, daquele período que a gente passava, nós pensamos, então, em propor alguma atividade esportiva que tirasse esse adolescente das unidades, né, fosse extramuros. E pensamos, então, num projeto, corrida de rua, né, um esporte democrático, bastava ali um tênis, né, seria uma atividade fácil, e começamos ali nas unidades de internação em torno do Andradas. E iniciamos esse projeto com parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, através da Escola de Educação Física, e esse projeto ele foi rapidamente, né, levando a outras atividades. Hoje nós temos natação, nós temos tênis de mesa, nós temos tênis de quadra, né, e além desse projeto da bicicleta também. Então, nós temos também as atividades de atletismo, onde os adolescentes eles são conduzidos para o Centro de Treinamento Esportivo, um espaço de excelência da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lá são apresentadas para eles todas as modalidades do atletismo, né, as 26 modalidades do atletismo. Então, essa é uma gama que esses esportes eles são oferecidos tanto para todos os adolescentes das unidades de internação, semi-liberdade, dos adolescentes que cumprem medidas em aberto, e também estamos agora expandindo para a comunidade em geral. Muito bem. Inspiração até nacional, já até internacional, né? Já chegou em outras comarcas, né? Doutor Sérgio, o senhor também tem 27 anos, como disse, que conduz esse projeto Vida Nova aí, já passou por toda comarca que o senhor vai, o senhor leva esse projeto e ele está sempre sendo bem sucedido. Qual que é a razão, a fórmula desse sucesso? A doutora André citou muito a prática esportiva. O senhor também adota isso? Né? O projeto, a essência do projeto é a gente envolver a comunidade, mostrar à comunidade que o problema, que o jovem, que aquilo ali faz parte de um todo. Então, onde cada um tem a sua participação. E a partir daí, nós temos alguns tentáculos, alguns braços. Nós trabalhamos muito com reforço escolar, que a gente viu a dificuldade, começou a ter muito abandono de escola. E a gente foi, nas visitas, no dia a dia, a gente foi ver que os pais tinham dificuldade de aprendizado, às vezes analfabetos, então refletia nas crianças, eles não tinham condição de ajudar. Fizemos parceria com a universidade e esses meninos começaram a fazer as tarefas escolares supervisionados. Montamos um time de futebol, né, porque nós precisamos trazer esses meninos, o esporte traz, né? Hoje nós temos a alegria de ter vários meninos em profissionais, são profissionais, nós temos jogando no exterior, nós temos um jovem hoje que joga no exterior e toda vez que ele vem, ele faz questão de visitar o projeto e dar ali o seu testemunho, traz alguma ajuda financeira, uma cesta básica, alguma coisa assim. Nós temos jovens em vários times de primeira e segunda divisão do futebol brasileiro. Nós trabalhamos também com aula com a música. A música também ela tem um poder de didática muito grande. Nós temos jovens fazendo muito sucesso na internet.
Temos hoje 60 jovens que fazem aula de violão, nós temos a viola caipira, nós temos banda, em cada um dos projetos nós temos uma banda marcial. Nós trabalhamos com fábrica de vassoura de garrafa PET. Aquilo ali a gente envolve todas as escolas, porque há uma campanha de arrecadação das garrafas PETs e a gente transforma aquilo em renda. E transforma aquilo, além de limpar a natureza, a gente ainda consegue vender essas vassouras, isso ajuda a gente a ter uma renda. Nós trabalhamos culturalmente, nós temos aulas de dança, os meninos já representaram Minas Gerais, inclusive em festivais nacionais no Rio Grande do Sul, onde se deram saíram muito bem. Perfeito. Doutor André, a gente vê que esse trabalho de buscar transformação em vez da punição, né? O doutor Sérgio falou sobre a questão da comunidade, né? Isso. É importante também o envolvimento dos próprios adolescentes, das crianças e dos seus familiares, né? Sim, muito, né? E nos nossos projetos buscam envolver, né? Porque o que se busca é a responsabilização do adolescente, né? E ele perceber, né, que o erro, né, na infração que cometeu, mas apresentar para ele outras possibilidades, né? E através desses projetos, inclusive nós temos o Projeto Livre, que é um projeto de profissionalização, em que a família também participa. São mais de 39 cursos, são cursos de curta duração e que o adolescente hoje ele quer ser remunerado, né? Eles buscam uma remuneração. E a gente lida muito com adolescente envolvido no tráfico de drogas e que estão ali buscando alguma remuneração também. Então, esse Projeto Livre é uma parceria que a gente tem com o CEDIPRO, né? Em que são oferecidos mais de 40 cursos e o adolescente, na audiência que ele se apresenta no CIA, a gente já aplica de imediato o encaminhamento dele para esses cursos, inclusive para o adolescente e para qualquer familiar. Então, muitas vezes, incentivado até pela própria família, pela própria mãe, os adolescentes são conduzidos. Nós temos um motorista do tribunal que fica ali e conduz de imediato para o CEDIPRO, que é o Divina Providência, onde ali ele já se matricula. Então, o CIA, ele é um centro integrado que visa isso, o atendimento imediato do adolescente, porque o adolescente, ele é muito fácil de se perder, né? E a atualidade da intervenção é muito importante. Então, na hora que ele comparece ali no primeiro ato infracional dele, ele tem a oportunidade de já ser conduzido para essa gama de possibilidades de profissionalização, de esporte, a gente já consegue ali uma proteção, né, bem ampla, né? O que faz muitas vezes que esse adolescente não retorne, né, para a atividade proibida, né? Bem. Então, a família é essencial nessa parceria e a gente busca envolver os familiares em todos esses projetos. E como a senhora disse, é importante porque essas crianças e adolescentes estão em processo de crescimento, de amadurecimento. Sim, uma fase especial, precisa ser rápido, não pode esperar. A intervenção ela tem que ser imediata, né? Muito bem, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, vamos dar um intervalo aqui, doutor Sérgio, doutor André, e vamos voltar aqui e falar sobre até a importância do Estatuto da Criança e Adolescente nesses anos todos, como é que a sociedade, o país passaram a tratar essas crianças e adolescentes de forma diferenciada. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para tratar de ações inspiradoras fora dos gabinetes de juízes e juízas, especialmente na área da infância e juventude. Os nossos entrevistados são a juíza Andréia Malbessa, da Vara aqui da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o juiz Sérgio Luiz Maia, do Juizado Especial da Comarca de Lavras. Doutor Sérgio, deixei uma questão no bloco anterior a respeito desse processo socioeducativo aí. Como é que se dá isso desde essa responsabilização e também a reinserção social? Como é que essas coisas se encaixam para os meninos? É uma das questões que nós trabalhamos muito, porque nós entendemos que o exemplo tem nos mostrado que muitas das vezes a responsabilização,
a partir do momento em que a gente consegue trazer o adolescente para nós, a partir do momento que a gente começa a incutir nele aqueles valores, ele passa a ser um móvel de modificação do seu próprio núcleo familiar. Nós temos exemplos de mães que acolhiam, que permanecia em sinal de trânsito para recolher, para pedir esmola, e a partir do momento em que o menino foi se firmando dentro do processo, dentro do projeto, ele mesmo falou para a mãe que a mãe não deveria continuar com aquilo. Nós temos um jovem que o pai tinha problema de alcoolismo, hoje o menino está com mais de 30 músicas de autoria dele, com todas registradas. Nós do projeto cuidamos para que a gente registrasse essas músicas, estão registradas, estão patenteadas, e a partir dele, o pai se viu motivado a deixar o vício. Nós temos, recentemente, na última gestão no município de Perdões, o vice-prefeito é um jovem que começou conosco aos 10 anos. E ele foi o vice-prefeito e chegou ao cargo de vice-prefeito. E, por incrível que pareça, na condição de vice-prefeito, ele ajudou-nos a abrir portas para que a gente, quando nós buscamos parceiros, que a gente buscasse os parceiros para profissionalizar. Então, nós ganhamos um curso de consertar computador. E nós precisávamos de uma sala com tomadas, com a infraestrutura. Ele, na condição de vice-prefeito, foi o canal de abertura para que outros jovens pudessem adotar aquilo. E hoje nós estamos partindo nós estamos com um projeto em três cidades, 3 polos. Nós estamos agora implementando uma panificadora social. Ela tem um custo muito barato, o maquinário é entre 5 e 7 mil reais, e foram elaboradas algumas receitas. São poucas receitas, mas são nutritivas, de fácil comercialização, pouco perecíveis e baratas, de custo barato. Então, nós estamos agora colocando as mães para que isso também reverta, para que a gente feche o ciclo ali cada vez mais. Então, as mães têm participado das aulas e a gente já está na fase de azulejar e colocar em andamento essas 3 panificações. Bem, nas 3. Doutor André, além dessa importância dessa prática inovadora, né, inspiradora, eu queria que o senhor falasse também sobre a legislação, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente após mais de 30 anos aí de vigência, né? Temos agora o ECA digital também, não é isso? O país passou a ver de forma diferente as crianças e adolescentes? Como é que era antes? Sim, claro. Antes a gente remonta lá a época da FEBEM, né? Que a criança e o adolescente eram vistos como objetos, né? Código de menor, né? O código de menor, no antigo código de menor, e hoje não, ele é um sujeito, né? Um sujeito de direitos, e eu acho que um avanço muito grande, né? Na percepção desse adolescente, do adolescente que, né, no caso que eu trabalho no infracional, que ele é o sujeito de direitos, né, mas deve se responsabilizar pelos atos ilícitos que comete, né, e trazendo para ele essa gama de proteção, né, na proteção na saúde, a proteção na profissionalização, na educação e a proteção familiar, né, porque o ECA, nós temos um artigo lá, doutor, do 101, né, que vai de 1 a 10, ele tem várias medidas protetivas. Então, muitas vezes eu falo, chega um adolescente lá que eu falo 101 de 1 a 10, né, ele sai encaminhado com a proteção à família, né, o encaminhamento à escola, a psicólogo, a psiquiatra. Nós temos uma rede, né, integrada, né, do município, do estado, né, para atender esse adolescente. E o adolescente hoje, né, com o estatuto, ele veio aí como a prioridade, né, nos atendimentos. Então, todas as medidas, além das medidas socioeducativas, a importância que a gente verifica nos nossos atendimentos, que são dezenas de adolescentes que são apresentados lá de imediato aqui no CIA, né, aos juízes, que nós temos plantões 24 horas, eu acho que muitas vezes, sabe, o
ato infracional que levou na conversa, no levantamento dos relatórios, a gente esquece até do ato infracional, porque as vulnerabilidades são tão grandes, né? E as nossas intervenções com medidas protetivas, que são previstas no Estatuto, encaminhando de imediato o adolescente, né? Nós temos lá uma rede no CIA, toda a rede encontra-se ali naquele local. Então, ali nós temos o atendimento da saúde, do município, nós já temos todos os atendimentos das medidas, né? Então, a equipe técnica, jurídica, assistente social, psicólogo. Então, o adolescente já sai aqui do CIA com todos os encaminhamentos. É o que a gente falou, e a atualidade, a intervenção pronta ali naquele momento. Porque no momento que o adolescente é apreendido, ele já é apresentado a juízo. Né, na presença do Ministério Público. E ali no próprio Centro Integrado tem essa rede de atendimento. Sim, ali. Toda a rede. O adolescente, quando ele comete um ato infracional aqui em Belo Horizonte, o REDS, a lavratura do REDS, o histórico de ocorrência, feito pela Polícia Militar, que conduz o adolescente para lá, porque é obrigatória a condução de imediata para o CIA, o REDS é lavrado ali, o delegado, já tem um delegado da DOPCAD de plantão no CIA, o delegado mantendo o adolescente para apresentar para o juízo, dependendo da gravidade, nós já atendemos o adolescente, defensor público, Ministério Público e o juízo, e ali a gente já faz os encaminhamentos. Se o adolescente fica cautelado, já tem a SUASE ali, que já vai acolher o adolescente e encaminhar para o centro, né, para mantê-los acautelados. Tudo no mesmo prédio? No mesmo prédio, é um centro integrado. Caso o adolescente seja liberado, ou já aplicamos de imediato a medida socioeducativa e as medidas protetivas. Aí nós já encaminhamos para as medidas para a SUASE e encaminhamos para os órgãos respectivos das medidas protetivas. Então, se nós temos atendimento de saúde, se nós temos atendimento escolar, documentação, tudo é ali de imediato, né? Muito bem. Doutor Sérgio, e a avaliação que o senhor faz desse ECA digital? Nós estamos vivendo um ambiente virtual que tem muita influência, às vezes negativa, positiva e negativa, mas o mundo virtual está muito sem controle. Como é que o senhor avalia? Esse ECA digital pode fazer alguma diferença? Olha, nós estamos passando, né, a evolução, o direito ele nem sempre acompanha os costumes, né? Nós temos, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal que ainda tratava até pouco tempo, nós ainda tratávamos do adultério como um crime, né? Nos anos 40 ainda, né? E até pouco tempo nós trabalhávamos como o adultério como crime. Então, assim, é necessário que o legislador que venha acompanhar, que a legislação venha acompanhar, porque esse mês eu completei 30 anos de magistratura, e é muito interessante ver o que eu julgava desde que eu entrei até hoje. Porque quando eu entrei, eu julgava divórcio, de separação consensual. Hoje basta que a pessoa vá ao cartório. Então, é preciso que a gente acompanhe, porque está cada vez... A gente tem a noção aí hoje dos benefícios e dos malefícios, por exemplo, que o celular traz para nós, né? Corre aí pela internet o que o celular... Ele acabou com a agenda, o celular acabou com a televisão, ele acabou com o videogame, ele acabou com a rua, com a brincadeira de rua e, por fim, com a família. É muito comum a gente estar vendo. Então, a gente não tem, às vezes, não tem mãos sobre esse adolescente. E a gente sabe que os golpes digitais, essa perseguição digital, ali ela tem conseguido trazer vítimas ali no digital que foge ao controle da própria família, às vezes do próprio adolescente, né? Então, é necessário que a gente acompanhe esse dinamismo da própria sociedade. Esse dinamismo da própria sociedade. Sim. Essa evolução, que ela traz o bônus, mas também traz o ônus. E tratando-se de criança e adolescente, doutora André, é sempre um espaço, um momento de aprendizagem, de transformação, né? Quais são os atos infracionais mais cometidos por eles
e qual local? Por exemplo, o ambiente escolar. O ambiente escolar é também espaço disso? Sim, o ambiente escolar tem acontecido, assim, os atos infracionais mais comuns mesmo, eu tenho até aqui, porque nós temos uma estatística, né? Então, trouxe um relatório. Trouxe o relatório aqui, porque cada ano vai mudando, né? E vai orientar então, também novas práticas, né? Sim, isso. Os mais comuns mesmo é o tráfico de drogas, né? O primeiro lugar é o tráfico de drogas, depois o furto, ameaça, o roubo e homicídio a gente tem diminuído bem, sabe? E nós temos percebido também um aumento muito de atos infracionais ocorridos nas escolas, né? Muito em virtude dessas questões aí que o senhor trouxe aí desse celular, né? Então, assim, os adolescentes têm usado desse instrumento para praticar atos infracionais graves, né? Então, isso tem nos preocupado muito, esse aumento de atos infracionais consistentes em ameaças e crimes contra sexuais praticados pela rede social. Então, assim, a gente tem havido muito também aumento dos crimes sexuais, né? Atualmente também em virtude dessa rede social, né? Que tem acontecido muito, assim, que a gente tem percebido. Mas nós temos aqui o relatório anual, ele está disposto aí, ele está à disposição aí no site do Tribunal de Justiça, né? Que está todas as regiões, os mais vulneráveis, em que locais de Belo Horizonte os atos infracionais ocorrem com mais frequência, o que diminuiu, o que aumentou, né? Mas o que a gente tem a dizer aqui é que a grande maioria do ano de 2024 para 2025, a gente teve uma diminuição substancial. É importante conhecer essa realidade e também orientar as novas práticas, né? Isso, até para as políticas públicas, né? Para as intervenções da rede de proteção desse adolescente. Muito bem. Bom, eu tive muito interessante essa entrevista aqui com o juiz Sérgio Luiz Maia e a doutora também Andréia Malbessa, que lidam aí com os conflitos da justiça juvenil. E falamos aí sobre essas práticas inovadoras, inspiradoras, que além de pacificação social, também transformam vidas. Doutor Sérgio, doutora André, muito obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Voltem sempre. E a você que nos acompanha até aqui, pode ver e rever a entrevista em nossos canais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.